Bom, então, só lembrando um pouco o que a gente estava fazendo. A gente, em encontros anteriores, a gente falou de números complexos. Aí, incluindo a exponencial. Também conhecida como fórmula de Euler, né, exponencial para números complexos. E a gente falou vários fatos sobre polinômios. Então a gente viu que nos números complexos, vale o teorema fundamental da álgebra, né? Quer dizer, todo polinômio ele pode ser fatorado como um produto de polinomios de grau 1, né? X menos raiz. Né? Teorema fundamental da álgebra. Também outra coisa de que a gente falou foram as interpretações para os coeficientes de um polinômio, né? Que as funções simétricas das raízes elas aparecem como os coeficientes do polinômio. Toda função simétrica das raízes é facilmente obtida a partir dos coeficientes de um polinômio. Então, seguindo a nossa programação, hoje a gente vai falar das raízes da unidade. Né? Então, seja n um inteiro, n, bom, uma hora marque zero, né? Mas para ser mais interessante, uma hora igual a 3, 4, assim, senão a coisa fica um pouco degenerada. Então, a gente está interessado em olhar as raízes desse polinômio aqui, do polinômio z elevado a n menos 1 igual a 0. Tá? Ou, se você preferir, você pode escrever o polinômio na forma z elevado a n igual a 1. Se você escrever z é igual a r elevado a i θ, então z a n é r a n é elevado a in θ, e isso aqui deveria ser igual a 1 é elevado a i vezes i zero, né? Então se deveria ter r igual a 1, né? O módulo tem que ser 1, mas eu não deduzo que θ tem que ser 0, tá? Porque nada impede nθ, aliás, nada impede nθ de ser igual a 2π, 4π, 6π, tá? Então, o que você está aprendendo é que θ tem que ser da forma 2kπ sobre n, onde esse k também é um inteiro. Eu acho que uma figura explica muito melhor do que essas contas o que está acontecendo. Vamos fazer um desenho aqui para o caso n igual a 6, por exemplo. Tá? Então, para o caso n igual a 6, a gente quer marcar aqui as raízes sextas da unidade. As raízes sextas da unidade formam
um hexágono regular aqui assim, tá? Aqui está o número 1, que é uma raiz da unidade para qualquer n, obviamente, né? Observe que n sendo par, menos 1 também é uma raiz da unidade. Se n fosse ímpar, menos 1 não seria a raiz da unidade. Um jeito bom de escrever as raízes da unidade é pegar essa primeira aqui, chamar ela, por exemplo, de zeta, né? Que é esp de 2π sobre n, isso em geral, né? No caso, sendo n igual a 6, a gente sabe dizer explicitamente quem é essa raiz, né? Ela é 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. Né? E quem vão ser as outras raízes? As outras raízes vão ser potências de zeta. Tá? Então aqui eu tenho zeta ao quadrado, zeta ao cubo, zeta quarta, zeta quinta. O polinômio z elevado a n menos 1, ele pode ser fatorado desta maneira. Eu acho que esse polinômio aqui no segundo parênteses, ele merece que a gente faça um comentáriozinho geométrico sobre ele. O que a gente está dizendo é que se a gente pega uma raiz enésima da unidade, por exemplo, zeta aqui, e olha para as várias potências de zeta, elas ficam uniformemente espalhadas ao longo do círculo. E, portanto, quando você soma elas todas, dá zero. Né? A gente não está afirmando que essa fatoração aqui seja a única fatoração possível, nada do gênero, tá? Você observe que para n igual a 6, para n igual a 6, eu posso escrever o z elevado a 6 menos 1 assim, né? Eu tenho as raízes 1 e menos 1. Eu tenho as raízes cúbicas primitivas da unidade, que são zeta ao quadrado e zeta quarta. E eu tenho as raízes sextas propriamente ditas, né? Sextas irredutíveis, que são zeta e zeta quinta, são raízes daquele último polinômio ali. Tá, então, talvez para ser mais preciso que isso, eu possa apresentar, adiantando um pouco o assunto, isso não está aí no material, eu posso apresentar os polinômios ciclotômicos. Chamados de φ n numa variável z. Eles têm como raízes, são polinômios mônicos. Ou seja, o coeficiente de mais alto grau é 1, com coeficientes inteiros.
cujas raízes são as raízes primitivas enésimas de 1. Ou seja, o que quer dizer ser primitivo? Que não são raízes de ordem menor. Então, nesse exemplo, esse cara daqui é o φ1, esse cara é o φ2, esse cara é o φ3, e esse cara é o φ6. Tá? Então, em geral, ZAN menos 1 é um produto de um monte de polinômios ciclotômicos. É o produto dos polinômios ciclotômicos de ordem D, onde D é um divisor qualquer de N. Tá? E agora, sim, eu acho que a gente pode anunciar alguns teoremas aqui, ou talvez exemplos antes de teoremas. Se N é primo, então φ índice N de Z ele vem dessa fatoração aqui, né? Porque o único divisor do número primo é 1, né? Então, ou a raiz é de ou a raiz é z igual a 1, né? Ou ela é primitiva. Talvez mais um exemplo aqui, que seria, por exemplo, o φ12 de Z. Dá para fazer essa conta diretamente a partir aqui do φ6, porque para a raiz ser uma raiz 12ª, é porque o quadrado dela é uma raiz sexta, né? Então o φ12 é só isso aqui. Tá? E agora sim, um teorema. Para todo N, φN é irredutível em se eu exigir que os coeficientes sejam racionais, né? Se eu exigir que os coeficientes sejam racionais, aí o polinômio é irredutível. Então não tem muita teoria hoje, não. O que a gente vai ver mais são vários truques, ideias, recursos, métodos, você escolhe a palavra que você preferir, né? Usando raízes da unidade. Então vamos ver alguns dos problemas propostos ou resolvidos aqui.
Um problema aqui é pedir para calcular essa soma aqui de alguns números numa linha do triângulo de Pascal. Pegando de 3 em 3, tá? Talvez vocês já tenham visto que pegando de 2 em 2, tem lá em cima. Pegando de 2 em 2, talvez vocês já tenham visto, é mais fácil. Pegando de 3 em 3, você talvez possa ficar um pouco inseguro, talvez valha a pena fazer aqui acho que até aqui já basta para ter uma noção. E aí, se eu for somando de 3 em 3, e conforme nesse exemplo eu vou sempre pegar o último, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 5, aqui dá 11, aqui dá 22, aqui dá 43. Talvez a gente devesse comparar isso com o que a gente obtém somando a linha toda, né? Aqui dá 1 em 1, aqui 1 em 2, aqui 1 em 4, aqui 2 em 8, aqui 5 em 16, 11 em 32, 22 em 64, 43 em 128. Então, talvez você observe que, não muito surpreendentemente, dá aproximadamente 1/3. Né? Você pode, se quiser insistir, pegar esses números, multiplicar por 3 e olhar para a diferença. Então, aqui eu teria... Então, isso é um rascunho, a gente já vai ver. A gente já vai ver uma solução mais organizada olhando a outra, mas eu quero mostrar que você, sem teoria nenhuma, você devia saber se mexer e tentar algumas coisas, né? Então, defina S de N como sendo igual ao somatório para K congruente N mod 3 de binomial de NK. Então, essa tabelinha que a gente fez de alguns valores de S de N, né? A gente compara isso com 2 elevado a n, dá aproximadamente 1/3, então uma conta boa para se chutar de fazer é 2 elevado a n menos 3Sn. Então, 1 menos 3 vezes esse dá menos 2. 2 menos 3 menos 1. 4 menos 3, 1. 8 menos 6, 2.
16 menos 15, 1. 32 menos 33, menos 1. 64 menos 66, menos 2. 128 menos 129, menos 1. Então, você talvez já intua por aqui, ou adivinha, né, que 2AN menos 3 vezes SN tem um comportamento periódico, né, repetindo de 3 em 3. Então, a conjectura, ou de 6 em 6, aliás, a conjectura é que de 6 em 6 vai repetir. E isso pode parecer um pouco misterioso, tá? Até você ter a ideia de olhar para as raízes da unidade, que se você não teve essa ideia já desde o início, você deveria até agora, quando você vê uma coisa periódica acontecendo, você devia achar que as raízes da unidade, que são a coisa mais periódica do mundo, né, devem estar envolvidas aí. Então, a ideia aqui é que se você fizer 1 mais 1 elevado a n, isso dá n0 mais n1 binômio de Newton aplicado a 1 mais 1. Né? Agora, aqui a gente não está indo de 1 em 1, a gente está indo de 3 em 3. Então, como que você faz para aparecer alguma coisa que vai de 3 em 3? Você diz, seja ômega igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, que é esp de 2πi sobre 3. Então, estou aqui nesse diagraminha, as raízes cúbicas da unidade. 1, né, obviamente, ômega, ômega barra. Então, se eu fizer agora 1 mais ômega elevado a n, eu obtenho n0 mais ômega n1 mais ômega ao quadrado n2 assim, né? E se eu fizer 1 mais ômega barra elevado a n, eu tenho n0 mais ômega barra n1 mais ômega barra ao quadrado n2 mais ômega barra elevado a k nk. Então, se eu somar essas três coisas, então, para 0, os três caras se reforçam. E eu tenho 3 vezes n0. Mas para o 1 eu tenho aqui 1 ômega ômega barra, então a soma dá 0. Então o termo 1 desaparece.
Para 2, eu novamente tenho 1, isso é omega barra, isso é omega. Então, novamente, vai desaparecer. E para n igual a 3, novamente eles vão se reforçar. Eu vou ter 1 mais 1 mais 1. Então, isso aqui eu posso escrever como 3, n0, mais n3, mais n6, mais etc. Que é o SN, né? Que o SN, aqui a gente fixou a ponta de lado, o triângulo de Pascal, mas eu posso igualmente bem fixar isso. Então, a moral é que S de n é 2an mais 1 mais ômega elevado a n mais 1 mais ômega barra elevado a n sobre 3. Tá? Agora, observe quem são 1 mais ômega e 1 mais ômega barra. São raízes sextas da unidade. Tá? Então, realmente, essa parte aqui repete de 6 em 6. Tá? Ou seja, a gente está confirmando essa nossa observação meio empírica aqui, que a coisa repete de 6 em 6. Tá? Ela repete de 6 em 6 porque eu estou somando aqui potências de 1 mais ômega e de 1 mais ômega barra. Então, finalmente, tomando n igual a 2000, vale a pena pensar quanto é 2000 módulo 6, né? 1998 é um múltiplo de 6, né? Então, 2000 é congruo a 2 módulo 6. Então, S de 2000 1 mais ômega ao quadrado dá ômega, 1 mais ômega barra ao quadrado dá ômega barra, ômega mais ômega barra dá menos 1. Então aquilo ali deve dar menos 1, que é coerente com o que a gente está vendo aqui. Tá, aqui talvez eu devesse ter escrito a coisa com sinal oposto, talvez ficasse mais claro que ia ser... mas aqui do jeito que está é isso aqui, né? Observe que 2 é... Bom, 2 é congruo a 2, que é menos 1 módulo 3, né? Logo, 2 elevado a 2000 é congruo a 1 módulo 3. 2 elevado a 2000 menos 1 é um múltiplo de 3. Deu inteiro coerente. Vamos ver outro problema.
Tá, tem um problema de Olimpíada aqui. Então, vamos primeiro ler essa definição aqui. O que quer dizer uma sequência de números ser p-balanceada? Quer dizer que se eu somar as entradas de P em P, não importa onde eu comece, eu obtenho sempre a mesma resposta. Tá? Claro? Então, continuando com o enunciado. Então, a gente tem uma sequência aí que ela é balanceada por um monte de números primos, tá? Ela é balanceada para 3, 5, 7, 11, 13 e 17. E aí a gente quer deduzir que, olha, o único jeito de você ser tão balanceado assim é você ser constante igual a zero. Tá? Então, qual é a razão de ser desse problema tá na aula de hoje? É porque o objetivo aqui é interpretar isso que está escrito daqui como alguma coisa envolvendo raízes da unidade. Então, primeiro aqui, eu acho que isso ainda não é propriamente uma solução, isso é mais uma tradução. A gente vai traduzir esse problema para uma linguagem mais algébrica primeiro. Tá? Então, onde a gente tem uma sequência, a gente vai interpretar que esses caras, na verdade, são coeficientes de um polinômio. Então, eu defino um polinômio desta maneira. Tá?
E agora, o que a gente sabe sobre o polinômio? Como que eu posso traduzir, por exemplo, o fato da coisa ser 3 balanceada em termos de polinômios? Tá? Eu posso dizer que, olha, temos a sequência 3 balanceada, significa o quê? Significa que P de ômega é igual a 0, onde ômega é ESP de 2π sobre 3, que é menos meio mais raiz de 3 sobre 2. Eu digo que isso na verdade é essencialmente C, tá? Porque... Bom... Não é exatamente essencialmente C. Mas, bom, não vamos nos enrolar com a implicação que não é que a gente quer. O fato é que se a sequência é balanceada, então claramente P de ômega é igual a 0. Por quê? Porque o P de ômega ele pode ser escrito assim, como A0 mais A3 mais etc, mais A1 mais A4 mais etc, ômega, mais A2, mais A5, mais etc, ômega barra. Ora, se esses 3 números aqui são iguais, isso é uma constante vezes 1 mais ômega barra. E 1 mais ômega barra é 0. Então, eu acho que essa tradução ela já faz metade da solução do problema. Os seguintes números complexos são raízes de P. Tá? São quem? ESP de 2π sobre 3, que é o ômega, mas também o ômega barra, que é ESP de 4π sobre 3. Analogamente para o 5, tá? Eu tenho as raízes quintas da unidade. Analogamente para o 7, etc, etc, para todos aqueles primos que estão listados ali, até o 17. Talvez valha a pena fazer um desenho aqui dessas raízes todas.
Então, as raízes de ordem 3 são raízes do polinômio. As raízes de ordem 5, exceto 1, tá? 1 não é claro que ele seja raiz. São raízes do polinômio. As raízes de ordem 7, que estão mais ou menos aqui assim. São raízes do polinômio. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Temos aqui 2, aqui 4, 6, 10, 12, 16. E essa soma daqui dá 10, 48, dá 50 raízes distintas. Né? Então a gente tem um polinômio de grau menor ou igual a 49, com 50 raízes distintas. O que a gente deduz? Que P é o polinômio constante igual a zero. Né? Ou seja, exatamente o que a gente queria. Que A0 é igual a 1. Todos esses caras são zero. Um problema, acho que interessante aqui é pensar, se você relaxar só um pouquinho, assim, se você disser, olha, vamos pensar que a minha sequência, em vez dela ir de A0 até A49, ela vai de A0 até A50. Tá? Será que aí eu consigo uma sequência que seja P balanceada para esse monte de primos aí? Qual é a resposta? A resposta é sim, né? Se eu fizer P-til de Z é igual a 1 mais E mais E2. 1 mais E mais E2 mais E3 mais E4. Até 1 mais E2 mais E elevado a 16. Né? Ou, se você preferir, isso aqui é o produto de Z elevado a P menos 1 sobre Z menos 1 para P igual a 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esse polinômio aqui, ele tem todas aquelas raízes ali, né? E os coeficientes dele são reais, são inteiros, na verdade. Né? Então, o exercício aqui é verificar que a sequência A0 til, A1 til, até a 50 til, assim obtida, é P balanceada para P
esse monte de primos aí. Então, agora sim, num certo momento eu falei que a coisa era um 6 somente C, depois eu disse que eu não queria discutir isso. Agora sim isso seria relevante, né? Que o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se P til, se zeta é igual a ESP de 2πi sobre 7, só para fixar ideias com um primo qualquer aqui. Se P til de zeta é igual P til de zeta ao quadrado, que é igual P til de zeta ao cubo, que é igual P til de zeta quarta, que é igual P til de zeta quinta, que é igual P til de zeta sexta, que é igual a 0. Então, a sequência dos coeficientes de P til é 7 balanceada. Tá? Então isso eu vou deixar para vocês pensarem, não é muito difícil. Vamos ver um outro problema resolvido aqui. Desculpa, me ajuda a lembrar o horário da gente. A gente tem tipo 1h30 assim, de aula, é isso? Então a gente começou um pouco antes de 2, a gente tenta um pouco depois de 3, né? Tá. Tá, eu acho que eu vou fazer então esses outros 2 problemas aqui. Eu vou, em ambos os casos, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que está aqui nessa folhinha que foi distribuída. Então esse aqui também é um problema de uma Olimpíada. Tá. Quando a gente vê esse monte de x à quinta
e ver aquele polinômio x4, x3, x2, x e 1, a gente deveria imediatamente pensar que as raízes quintas da unidade são coisas importantes de serem consideradas. Né? Então, seja zeta como esp de 2π sobre 5, tá? Então esse cara aqui é o zeta. Esse é o zeta ao quadrado, esse é o zeta ao cubo, esse é o zeta ao quarto. Esse é o... Dá para escrever o zeta usando raízes quadradas, mas não vamos precisar disso para nada. Isso eu acho que vocês sabem fazer, então não vamos desviar o assunto. Então, o que está sendo dito com essa equação daqui, usando o zeta ali? Se eu substituir x por zeta, aqui vai dar 1, 1, 1, e aqui vai dar 0. Né? Então, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo que P de 1 mais zeta Q de 1 mais zeta 2 R de 1 é 0. Né? E analogamente para as outras raízes quintas da unidade, eu estou aprendendo que P de 1 mais zeta 2 Q de 1 mais zeta 4 R de 1 também é 0. P de 1 mais zeta 3 Q de 1 mais zeta 6 R de 1. Zeta 6, obviamente, também pode ser conhecido como zeta, né? Mas deixa assim. Isso também é 0. E P de 1 mais zeta quarta Q de 1 mais zeta oitava R de 1 é igual a 0. Então, o que a gente, eu acho que quer observar aqui? Né? Acho que a gente observa que seja T de Z esse polinômio aqui, um polinômio de grau menor ou igual a 2. Né? O que a gente tem? A gente tem que T de zeta ao quadrado, T de zeta ao cubo e T de zeta quarta são 0, 0, 0, 0. Então, qual é a conclusão? T é identicamente nulo.
ou seja, P de 1 é igual a Q de 1, que é igual a R de 1, que é igual a 0. E o que está sendo pedido aqui nada mais é do que para verificar que P de 1 é 0. Que era o que a gente queria. Eu achei engraçado como está escrito aqui, vocês talvez depois queiram olhar. Eu achei um pouco mais complicado do que necessário. Então vamos ver mais um problema resolvido. Tá, tem uma solução aqui, mas eu vou fazer uma coisa bem diferente. Que eu vou mostrar uma identidade geral que eu acho que vale a pena ser conhecida assim como um teorema, né? Uma fórmula que você sabe que existe. Que é o que você obtém quando você multiplica um monte de senos defasados, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, eu acho que vai explicar melhor o que eu quero dizer. Então, conosco a função seno de t. Tá? Agora vamos, além da função seno, vamos pegar seno defasado por uma fração de uma volta. Tá? Então eu quero olhar para esse produto aqui. Seno de t vezes seno de t menos 2π sobre n vezes seno de t menos 4π sobre n vezes seno de t menos 2nπ sobre n voltaria para o zero, né? Então 2n menos 1π sobre n. Ou seja, vamos olhar aqui para a figura. Eu quero multiplicar um monte de senoides assim. Digamos que n seja 3. Então eu vou ter uma outra senoide aqui assim.
e uma outra senoide aqui assim. Eu quero multiplicar essas coisas todas, tá? Então, multiplicando assim meio no olho, vamos considerar o caso n ímpar aqui, talvez facilite, não importa muito. Vamos multiplicar aqui meio no olho, tá? Aqui assim a coisa é um pouco negativa e ela vai se anular tipo aqui, depois aqui, depois aqui. Então deve dar uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí qual é o palpite óbvio olhando para essa figura? O palpite óbvio é que essa curva azul também seja uma senoide, tá? Seja uma senoide com um período menor e com multiplicada por uma certa constante para ajustar a amplitude dela, digamos. Bom, por que isso seria relevante? Né? O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque aqui a gente está pegando essa função, uma função muito parecida com essa, para o t igual a zero, exceto que a gente está omitindo o seno de zero. Tá? Então, se eu entender quanto vale essa expressão aqui, eu sei resolver o problema. Então, vamos pensar quanto vale isso que está escrito aí. Para início de conversa, vamos lembrar que seno de t é e elevado a t menos e elevado a it, desculpe, menos e elevado a menos it sobre 2i. Tá? O que é seno de t menos 2π sobre n? Então, isso daqui dá e elevado a it e elevado a menos 2πni menos e elevado a menos it e elevado a 2πni sobre 2i. Ok? O que é seno de t menos 2kπn? Que é a coisa geral ali, né? Isso aqui pode ser escrito assim. Esse cara daqui é e elevado a it e elevado a menos 2kπ sobre ni menos e elevado a menos it e elevado a 2kπ sobre ni
sobre 2i. Então, eu acho que o convite aqui a usar zetas é bem claro, né? Que zeta sendo a raiz da unidade. Se eu escrever zeta como sendo esp de 2π sobre n i, então eu posso reescrever essas expressões assim, seno de t menos 2kπ sobre n é zeta elevado a menos k e elevado a it menos zeta elevado a k e elevado a menos it sobre 2i. Ok? Que eu prefiro escrever isso do seguinte jeito. Eu vou botar um e elevado a menos it em evidência. E também eu vou botar várias coisas em evidência aqui. Assim, eu vou botar isso tudo em evidência. E agora sobra aqui e elevado a 2it menos zeta elevado a 2k. Tá? Por que isso? Porque supondo... Eu estou interessado aqui no caso n ímpar, tá? Depois a gente discute caso n par. Para n ímpar, que eu posso dizer sobre esse produto desses senos todos aqui? Bom, eu posso pegar cada seno e escrever desse jeito aqui. Tá? Agora, se eu pegar cada seno e escrever desse jeito, eu vou poder separar certas coisas, né? Eu vou ter aqui um 2i elevado a n embaixo. Eu vou ter aqui um e elevado a menos int. E eu vou ter aqui um zeta elevado a menos... Bom, tem k's aqui, eu vou somar, né? Então tem para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, etc. Então eu tenho isso. Ou talvez você prefira escrever isso
assim, nn menos 1 sobre 2. Tá? Agora, a parte mais interessante é isso daqui. Sobrou esse produto aqui, ainda sobre os Ks, de quê? De E elevado a 2it menos zeta elevado a 2k. Vocês reconhecem isso? Oi, diga. O K nunca subvalor de N, né? O K O vai ser máximo em menos 1. Mas pode ser 0. Sim, o K seria, vai de 0 até N menos 1. 0 até n menos 1. Então seria zeta elevado a N menos 1 vezes N menos 2 sobre 2. Ah, aqui está errado, é isso que você está dizendo. É. Tá, obrigado. Não, só que isso estava errado, mas o outro estava certo. Isso estava certo. Tá, mas obrigado de qualquer maneira. Tá, aquilo estava errado, mas a conclusão final Bom, às vezes a gente conserta sozinho os erros que a gente faz, né? Então, era o caso aqui. Eu tinha feito um erro aqui, tinha consertado sozinho. Então, vamos continuar com essa conta, mas eu quero que vocês observem esse polinômio aqui. Talvez vocês não vejam isso como um polinômio. Pensa nesse cara daqui como sendo uma variável x. Tá? Agora, isso aqui agora é um polinômio. É um polinômio que está fatorado da forma x menos raiz. Tá? Então, eu posso vir aqui para o outro lado do quadro. E aqui para o outro lado do quadro e tirar as minhas conclusões. Eu sei que o produtório sobre K de x menos zeta elevado a 2k, isso aqui é x elevado a n menos 1. Observe que aquele 2k ali não tem nenhum efeito importante, porque se eu pego n é ímpar, né? Eu pego as raízes n-ésimas, elevo cada uma delas ao quadrado, estou só permutando as raízes. São as mesmas raízes. Tá? Então dá aquilo dali. Então, a conclusão que a gente tira é que o produto dos senos, como é que é? Seno de t menos 2kπ sobre n. Isso daqui pode ser escrito assim. É elevado a menos int. Aqui eu tenho um zeta elevado a menos nn menos 1 sobre 2, que eu posso escrever assim. Não? Porque n é ímpar. Então n menos 1 sobre 2 é um inteiro. Embaixo eu tenho um 2i elevado a n, que eu acho que eu vou preferir escrever como 2 elevado a n, i elevado a n.
E agora tem aquele grande produto ali, que é exatamente a coisa que eu escrevi ali em cima. Então eu tenho E elevado... Como é que é? 2 INT menos 1. Ok? Que é igual... Eu junto isso com isso e boto um 2i embaixo. Então eu tenho 1 sobre 2 elevado a n menos 1, i elevado a n menos 1. Agora eu junto esse cara aqui, dá e elevado a int menos e elevado a menos int sobre 2i. Tá? Então isso daqui, sumindo com os números complexos, dá menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2, 2 elevado a n menos 1, seno de nt. Tá? Então isso é uma fórmula bacana, né? Se a gente voltar para esse exemplo aqui do desenho, esse exemplo é o caso n igual a 3, né? No caso n igual a 3, eu tenho aquele n menos 1 sobre 2 dá 3 menos 1 sobre 2 dá 1, dá menos. Então eu dedo esse caso aqui, não, o que a gente está dizendo é que seno de t vezes seno de t menos 2π sobre 3 vezes seno de t mais 2π sobre 3. Isso aqui é igual. Aquele cara em cima dá 1 menos. Embaixo dá 2 elevado a 3 menos 1 dá 1/4, né? Menos 1/4 de seno de 3t. Super coerente com a figura. Tá? Deu negativo. Negativo aqui no primeiro trechinho, né? Então tem sinal de menos. O período ficou 3 vezes menor, né? A frequência 3 vezes maior. E essa alturinha misteriosa aqui revelou-se ser 1/4. Tá? E vocês observem o amplo uso de número complexo, raiz da unidade, fórmula de Euler, etc., por uma coisa que, no final das contas, é uma identidade trigonométrica, né? Claro que você pode, em princípio, demonstrar isso por métodos reais, né? Métodos de trigonometria clássica, possivelmente até métodos mais geométricos, tá? Super interessante, bacana, válido, mas eu acho que é também ótimo saber que a gente tem esse método aqui, muitas vezes mais simples, eu diria até, né? Porque se vê coisas na figura, assim, às vezes não é tão fácil quanto você ir empurrando o lápis aqui e fazer a conta. E se tiver número complexo, que tenha, tudo bem. Então agora a gente pode voltar aqui para o nosso problema, porque agora a gente sabe muito mais.
Tá? A única coisa que esse troço a gente fez para n ímpar, né? Para n par a gente seria um pouquinho diferente, porque para n par você teria duas senoides se anulando aqui, então vai dar o tipo um quadrado de um seno. Então esse eu deixo como exercício para vocês pensarem. Então eu só vou fazer a solução do problema para n ímpar. Então, para n ímpar, eu digo que eu tenho o seguinte, eu tenho seno, eu tenho essa identidade, né? Seno de t vezes seno de t menos 2π sobre n vezes seno de t menos 2n menos 1π sobre n isso aqui é menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1 seno de nt. Então, eu posso passar esse seno de nt aqui para baixo. E escrever isso assim. Tá? Essa fórmula aqui, você pode fazer agora bom, usando um pouquinho de cálculo aqui, tá? Faça o limite quando t tende a zero dos dois lados. Tá? Aqui o t igual a zero não deveria meter medo em ninguém. Tá? Aqui, quando t igual a zero, eu estou dividindo seno de nt por seno de t. Tá? Quando t tende a zero. Então, você usa L'Hopital, por exemplo, deriva em cima e embaixo, vai dar n. Né? Tomando n igual a zero, perdão, tomando t igual a zero, ou melhor, o limite, quando t tende a zero, temos que o seno de menos 2π sobre n vezes o seno de menos 4π sobre n vezes o seno de menos 2n menos 1π sobre n é igual a menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2n menos 1 vezes n. Esses sinais de menos aqui são meio bobagem, né? Porque esse cara daqui é menos esse. Então eu posso trocar todos os sinais de menos se eu quiser. Ou se você preferir também, pensa que aqui tem n menos 1, ou seja, um número par de caras. Então, se eu trocar um número par de sinais, não mudou nada. Então, eu tenho essa expressão aí que é muito parecida com a do problema. Né? Só tem um sinal estranho ali. Tá, no nosso, que no problema não tem. Por que da diferença? A diferença é que aqui eu estou tomando... Aqui, o enunciado do problema pede para você tomar múltiplos de π sobre n.
aqui no meu enunciado, a gente está tomando múltiplos de 2π sobre n. Então, aqui todos os senos são positivos. Aqui não. Aqui alguns senos são positivos e outros são negativos. Tá? Na verdade, não é muito difícil ver que metade vai ser positivo e metade vai ser negativo. Metade é negativo, menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2. Super coerente. Tá? Então, tomando módulos, eu tenho exatamente o que eu quero. Tá? Então, sob um certo ponto de vista, eu não fiz o problema todo, porque eu fiz só o caso n ímpar, mas isso eu acho que é fácil. Vocês depois pensam aí no caso n par, não vai ser nenhum fim do mundo. Agora, eu acho que é mais interessante o que eu fiz sob o ponto de vista de que a gente obteve não uma identidade entre números, mas uma identidade entre funções. Aqui. A gente está aprendendo a multiplicar senos, multiplicar um monte de senos. Tá? Então, chega, né, gente? Tá? Bom fim de semana. Se alguém quiser pegar listas, tem algumas cópias que o Gugu fez